Boa noite a todos e todas que nos assistem. Mais uma terça-feira, cá estamos nós com o programa Na Visão Delas. E para hoje temos um tema muito importante, porém um bocado difícil de abordar cá entre nós. Temos aqui duas painelistas que vão nos ajudar a falar um pouco sobre este tema. Com certeza vão deixar aqui informações super importantes para todos que estão aí neste momento ligados. Então, queremos pedir a você, querido internauta, querida internauta, para que coloque um like nas nossas páginas, para que possa se subscrever nas nossas páginas e também deixe aí o seu comentário, reencaminhe para que outras pessoas tenham acesso a essa informação super importante para todos nós. Estaremos aqui hoje a falar do tema lidando com o cônjuge que tenha uma crença diferente, lidando com o marido ou com a esposa de crença diferente. Já dá para perceber pelo tema que vem aí muita coisa boa e importante. Então, fiquem ligados e não percam essa nossa edição que está sendo aqui preparada com muito amor e carinho para todos e todas vocês. Estamos aqui com duas painelistas e eu vou pedir a elas para que se apresentem. Estamos com a Maria e com a Elisa. Mais do que ninguém, elas mesmas poderão dizer-nos quem elas são, o que elas fazem. Então, neste momento, eu vou pedir para que a Maria se apresente e logo depois a Elisa também poderá se apresentar. Boa noite, Maria. Boa noite a todos lá em casa. Meu nome é Maria Inês, sou casada, trabalhadora e sou mãe de duas crianças. Tá certo, Maria. Obrigada. Por aceitar o nosso convite. Boa noite. Obrigada. Olá, Anícia. Saudações para si e para todos que nos acompanham. É uma oportunidade de estar mais uma vez nesse ambiente para podermos discutir algo muito importante para as nossas vidas, aquilo que é o nosso dia a dia. Eu sou Elisa Waeka, eu sou psicóloga clínica, sou mãe, sou casada, trabalho para o Sistema Nacional de Saúde. Quero desde já agradecer ao GMTV por ter formulado este convite para poder partilhar aquilo que eu tenho como sugestão do que nós temos vivenciado na nossa sociedade. Muito obrigada e convido a todos para estarem ligados, para juntos partilharmos esta temática que em algum momento é um problema que ronda muito nas mentes das pessoas. Certo. Muito obrigada, Elisa. Quero mesmo, de forma especial, agradecer às duas por aceitarem o convite. Não é fácil falar para um monte de pessoas, pois nós sabemos que ainda que de forma virtual, muitas pessoas têm acesso a essa informação. Então, muito obrigada para as nossas duas painelistas por estarem aqui conosco. E vamos começar com as questões. A posição que eu gosto é essa, estar aqui a fazer as questões. A vossa posição é que é mais difícil, então, mas nós sabemos que vocês estão aí bem prontas para responder as nossas questões e ajudar os nossos internautas que neste momento estão ligadinhos aí ao nosso programa. Então, a nossa primeira questão vai mesmo para a Maria, foi a primeira a se apresentar, então será a primeira a responder. Quando é que se diz que o casal tem crenças diferentes, Maria? Bom, obrigada mais uma vez pela mais simples, né? Dissemos que o casal tem crenças diferentes quando acreditam em princípios diferentes.
Neste caso, quando falamos, nesse caso em específico, quando falamos de religiões diferentes, dissemos que o casal tem princípios diferentes. Esse é o meu resumo de uma forma mais simples. Está certo. Elisa, venho a ti com a mesma questão. Ok, obrigada, Nícia, pela questão que me colocas. Eu iria concordar com o que a Maria disse. Chama-se casal com crenças diferentes quando ambos, não é, têm a sua credibilidade no que diz respeito da área espiritual em seitas diferentes. Por exemplo, né, temos o marido, pode ser da religião cristã, dentro delas, pode ser a católica, e ter a esposa da igreja metodista. Né? A religião é cristã, mas dentro da religião cristã tem os subgrupos, né? Denominados, que também têm princípios diferentes. E quando falamos, por exemplo, das outras religiões muçulmanas, por exemplo, também podem ser budistas, né? E o marido e a esposa ter uma outra inclinação. Então, dentro do cristianismo, eles também podem ser diferentes, dentro do muçulmano também pode ser diferente. E outra vertente que eu acho importante é que nós podemos ter a esposa cristã e o marido que não alia-se em nenhuma das religiões, nem cristã, nem de muçulmano. Então, este também tem uma crença diferente com da esposa, ainda que não seja nem cristão, nem muçulmano, ele pode ser simplesmente um pagão, uma pessoa que crê nas coisas, em idolatrias, né? Então, também aí temos uma diferença. Certo. Bom, muito obrigada pelas respostas. Acredito que você aí em casa, querido internauta, já ficou mais curioso e vai ficar mais atento ao nosso programa, porque só com a primeira questão já deu aqui para sentir que estamos aqui a provocar o assunto. Então, fique ligado, porque vem mais informação importante para todos nós. Muito obrigada pelas respostas. Então, a pergunta que vem a seguir é: se é possível conviver harmoniosamente nessa condição? Caso sim, como? Estiveram aqui muito bem a falar que são duas pessoas que, ok, são casadas, têm um relacionamento, mas têm crenças, princípios diferentes. Então, tendo em conta essa diferença, será que é possível viver harmoniosamente nessa condição? Caso sim, como, Maria? Então, como viver de forma harmoniosa nessa condição? Primeiro, dizer que em qualquer aspecto de relacionamento é necessário que haja respeito. Então, é importante que haja respeito de ambas as partes. Eu, sendo cristã, conhecendo o amor de Cristo no nosso dia a dia, amamos na dificuldade, amamos nos relacionamentos difíceis, então é preciso cultivar esse amor nesses momentos difíceis e, acima de tudo, haver respeito. Certo. Para Maria, a base de tudo é o amor. Então, Elisa, venho a ti com a mesma questão. Nícia, também eu não iria me opor ao que a Maria disse. É possível, na minha opinião, é possível ter esta relação.
Mas a harmonia, não é? A harmonia também podemos dizer uma homogeneização de uma relação. Essa homogeneização, essa coisa tal e qual, pode acontecer de uma maneira alternada, né? As pessoas vão conviver, é possível sim conviver, mas a harmonia daquilo que se espera, o 100% desta palavra, será convivida em momentos alternados. Porque se nós já dissemos que há ideias diferentes, há uma crença e a outra que descrê na outra. Então, essa harmonia será alternada. Haverá momentos que a relação vai aparentemente estar bem, mas se for tocado o assunto da religião de uma outra, o outro, por exemplo, vai se opor. E naquele momento que se opõe, ocorre uma alternância ou um desequilíbrio dessa harmonia. Pode-se conviver, mas haverá temperamentos, ou seja, haverá marés. Há momentos que, quando a outra parte ouvir da seita religiosa do outro, vai ter um pouco de desequilíbrio. Então, não diria que é 100% esta palavra vivida, mas sim a alternância, e são esses desafios que este casamento vai tendo por conta da religião. Olhando para os outros aspectos, provavelmente podem ser ultrapassados, não é? Ir às compras, mas imagine que esta relação, uma das seitas religiosas não pode consumir um determinado alimento. Naquele momento, para gerir essa diferença de ingerir ou não ingerir, essa harmonia não estará tal e qual. Então, para mim, há uma alternância. Há momentos que dá, há momentos que ocorre uma pequena desavença. Ok. Realmente não é algo fácil, porque tendo em conta que temos a base do amor, as vossas respostas, na verdade, se complementam. Ok, temos o amor e o respeito. E se tu amas a pessoa, respeitas a pessoa, aceitas a pessoa tal como ela é. Então, haverá aquele dia em que a pessoa vai, por exemplo, comer o que tu não comes, porque tens uma religião diferente, e tu terás que simplesmente respeitar a posição da pessoa. De alguma forma, sempre isso vai ferir, como esteve aqui a falar. Então, continuo consigo, tendo em conta as respostas que vocês deram a quem vive na esperança de ver que o seu cônjuge possa aderir à sua crença, o que é natural, né, muitas vezes. E como alcançar esse desejo? E se por acaso esse desejo não se concretizar, como agir nessas circunstâncias? Para mim, a esperança de que a outra parte possa fazer, integrar a religião daqui, sempre tem essa esperança ou crê, é maior. Eu chamaria até de uma expectativa, onde sempre esperas que o dia Y a pessoa te acompanhe para a igreja, ou esteja lá e se apresente, ou estejam sentados, aquilo como as outras pessoas fazem, ou se calhar uma das partes admira. Isso tudo, eu penso que ronda ao nível psicológico de cada um. Agora, como manter-se, como concretizar, são várias estratégias. E dentro dessas estratégias, se por acaso houver uma falha, ou seja, não se concretizar, de certeza haverá uma frustração. Porque o indivíduo coloca em si uma esperança, uma expectativa que vai acontecer. E se ao longo desta relação não ver os sinais que indiquem que tudo quase vá para o pior, de certeza que haverá uma frustração. E essa frustração pode ter várias consequências, na minha opinião. Eu penso que uma das consequências é, até certo ponto, aquela pessoa passar a ser descrente, não é?
da própria sua religião e não seguir também da outra e dizer, para mim, não deu certo nem com a minha, nem com a dela, então eu paro. Eu não vou mais para frente porque este Deus não está comigo. É uma das consequências de uma frustração, não é? A pessoa não vai para frente, fica mais para o lado negativo, por um lado. Por outros, pode ocorrer mesmo uma intenção de rompimento deste casamento, porque a pessoa avalia os outros aspectos complementares. E, se calhar, a religião também seja complementar ou cardinal, dependendo. Não como se fosse uma fórmula, porque cada caso é um caso. Eu já conheci casais que envelhecem assim, né? Desde a juventude até velhinhos. Um vai para outra igreja, o outro vai para outra. Mas, provavelmente, a crença não seja o motivo principal naquele casamento. Razão pela qual eu digo que cada caso é um caso. Mas uma das consequências é rompimento deste casamento. Né? A outra é frustração, onde uma não vai nem na sua, nem do outro. Ok. Bom, na verdade, quando você veio a falar, lembrei-me de um tema que nós falamos no ano passado, aqui, na visão delas. Infelizmente, esqueço-me do tema, mas lembro-me de um dos comentários nos quais uma painelista esteve a dizer: o maior erro nosso é que nós nos casamos com as nossas expectativas. Expectativas essas que nem sempre se concretizam. Então, há sempre alguma consequência no fim, e há que estar ciente disso. Então, se nós sabemos E da situação... não só, a pessoa tem que estar forte também. Sim, exato. Então, pois não é um tema fácil. Não é um tema fácil. Depois tem uma questão muito importante aqui, que são as crianças, porque enquanto estamos aí a alimentar as nossas expectativas, no casamento virão as crianças, com certeza. Então, como é que fica a questão das crianças? Porque o pai tem uma crença diferente da mãe, a quem é que eles devem seguir. Então, como fica a questão das crianças e a quem seguem nesse caso de divergência de crenças? Muito bem. Sendo crianças fruto desses pais, na verdade, essas crianças estão expostas a viver esse ambiente de desequilíbrio, não é? Até certa idade, as crianças vão compreender que os nossos pais seguem caminhos diferentes. Cabendo o nível de afabilidade, não é? O nível afetivo de um filho para com o pai ou para com a mãe, né? Dependendo das capacidades do conhecimento. Esta criança pode seguir um dos lados, mas é comum, não é? É comum que um dos pais, né? Um dos integrantes deste casamento possa pegar a criança e vá com ela. Então, se esta iniciativa for tomada por um dos membros, a criança vai seguindo no primeiro que for a de levar. Imagine se os dias de passar o culto são diferentes, não é? Imagine que um vai na sexta-feira. Então, o pai leva o filho ou a filha, vá com ela na sua religião. O sábado, a mãe também pode pegar a mesma criança e vai também na sua congregação com a mesma. Mas pode haver também seleção se o casal ter mais de 2 filhos. Aí, há quem vai preferir ficar com o único para manter o caráter da sua religião. Então, este é o nível mais pior para mim, não é? O nível pior onde os pais apegam e diz: este é meu, tem que seguir-me a mim. Esta é sua ou é seu, siga a sua mãe. Este é um nível muito degradado de uma relação, mas eu tenho a dizer que as crianças estão
expostas. Por quê? Uma escritora americana chamada Ellen White, ela diz que os pais, ela tem um livro sobre lar, não é? Fala de lar. Ela diz que os pais são os primeiros professores. Sem esses níveis acadêmicos, um pai, uma mãe, já é o primeiro professor. Então, o que o professor faz? Se o professor escreve no quadro uma letra, vamos dizer, um pouco não muito legal, a criança também vai seguir do mesmo jeito que o professor escreveu. Então, as crianças estão expostas a seguir o lado turbulento, diferente dos pais que forem a levar. E começamos a imaginar também o tipo dos pais que esta criança também vai ser. Começamos, nos vem à mente que o filho que eu terei, que eu tenho, aliás, amanhã será um pai que o pai é. E também podemos pensar, o marido que eu tenho, né, é fruto, se calhar, de uma experiência que passou e a razão pela qual ele comporta-se assim. Então, as crianças estão mesmo expostas de volúvel a isso. Mas, no meio disso, eu quero acreditar que há uma esperança. Essas crianças podem crescer nesse ambiente e sair com uma lição, que o tipo de vida que os meus pais têm, eu não gostaria de ter. Então, é aquelas palavras que tem se usado muitas vezes na gíria, né? Há um mal que vem para o bem, há um bem que vem para o mal. Então, a criança vive esse ambiente e tira uma lição. E amanhã diz, eu não quero ser como os meus pais. Algo que esteve aí a falar, que eu gostava de acrescentar, né? É que, para além de criar esse sentimento de este é meu, vai à minha igreja, este é meu, vai à minha igreja, aí entre os pais, também pode confundir a cabeça da criança, é outro aspecto. A criança vai ficar assim, do gênero, então temos duas igrejas, temos a igreja da mamãe e a igreja do papá. Então, depois um dos pais, quando for a criança por si só a escolher que quer ir à igreja X, um dos pais pode sair ainda magoado na história do gênero. Não. Por quê? Por que não na minha? Então, é necessário mesmo, para os pais que estão nessas condições, é preciso ter muita conversa, muita comunicação entre os dois e pensarem naquilo que é o melhor para a criança, para não confundirem a cabeça da criança. E, em outras instâncias, quando a criança cresce, a criança até decide que não, nem a igreja da mamãe, nem a igreja do papá. Então, aí nós vemos jovens à procura de qualquer outra igreja, mas que seja diferente das igrejas dos seus pais, só para não trazer uma confusão entre o casal. É uma questão que requer mesmo muita comunicação, é preciso que os pais pensem muito bem no que é melhor para as crianças, para que não possamos trazer aqui problemas a nível da saúde mental até, como temos aqui uma psicóloga, sabemos muito bem que todas as falhas cometidas na infância, na primeira infância, vão sempre influenciar naquele homem e naquela mulher do amanhã. Então, estudemos muito bem o assunto para que tenhamos pessoas adultas, homens e mulheres, com uma boa sanidade mental. Então, a nossa querida painelista aqui, Maria, esteve com alguns problemas de internet, mas ela já está aqui conosco. Bem-vinda de volta. Então, venho assim, Maria. Sim, eu dizia que realmente esse relacionamento de jogo desigual é muito doloroso, é muito difícil, como eu já havia comentado no início, e acontece muito na nossa sociedade. Então, nesse aspecto, tratando-se de educação das crianças, é necessário, como casal, todo pai quer o bem do seu filho. Então, é necessário que o casal converse
que é para achar um meio termo, né? Pode-se achar um meio termo, isso é o melhor para eles, que é para não criar essa confusão mental. Para os casos de um cônjuge que é cristão e o outro é incrédulo, é importante que a pessoa que vai à igreja leve as crianças, puxe as crianças e faça um esforço, porque, na verdade, nós sabemos que fazemos esse esforço para um bem maior, para que é a nossa salvação. Então, é necessário pensar nesse objetivo principal, que é o objetivo final, no final das contas, que é essa batalha, não cansar, não desanimar, e pensar no melhor para os nossos filhos. É só isso que eu queria acrescentar. Certo, continuo consigo. Vamos à questão a seguir. Muito obrigada pelo comentário. Nos casos em que o casal tinha a mesma crença, mas um deles recebe uma luz e muda para uma outra crença, como é que o que mudou deve se comportar? E como é que o que permaneceu na religião, que era dos dois, deve também agir? É uma questão interessante, mas para quem muda, para quem encontra nova luz, nesse caso, é necessário ter muita cautela e não querer mudar o outro de imediato ou achar que ela agora encontrou a luz, está certa, o outro está ou não está, ainda não encontrou a luz e tentar mudar a outra pessoa. Não, é necessário ter paciência, orar, pedir a Deus que, se eu acredito naquilo, tenho fé que aquilo é o certo, que o Espírito Santo também possa tocar na outra pessoa, que para poder haver a luz que eu encontrei, né? Para poder perceber também o que eu percebi. Porque muitas das vezes o que acontece quando queremos mudar a pessoa só com conversa ou falando, ela já fica resistente, não recebe a mensagem com o coração aberto ou com o pensamento aberto, fica mais resistente. Então, é necessário ter essa cautela, ir devagar, sim. Eu aprendi isso, mas devagar, sem tentar mudar a outra pessoa. Você explica o que você acredita, mas sem tentar mudar a outra pessoa. Esse é o meu ponto de vista. Certo. Não pode ser automático, da noite para o dia, então, pronto, muda. Então, Elisa, venho a ti com a mesma questão. Como é que os dois devem agir nessas circunstâncias? Ok. Elisa? Para começar, sobre a relação que tinham a mesma crença e ao longo da vida um recebe uma luz para o outro lado, na minha opinião, não tem nenhuma fórmula. Como se, quando isto acontece, a conduta é esta. Não tem nenhuma fórmula, porque esta luz tem vários métodos de como chegar a um dos cônjuges e como é que isso se manifesta nele. Cada um recebe a luz de várias formas. Então, e não teria também uma conduta específica, mas é importante saber que outrora caminharam juntos, acreditaram junto uma seita. E já tendo partido para o outro lado da margem, como assim a Bíblia também tem dito, é importante manter a relação. E um aspecto muito visível não é o comum, não é sentir-se que venceu na relação porque eu saí. Não. O importante, na minha opinião, é fazer compreender a outra parte os motivos que lhe levou a perceber o diferente, onde outrora estiveram juntos. E viver essa luz, não é? Se estamos a aceitar que recebeu uma luz, tem que viver essa luz.
através dos atos que a Sim. outra parte vai manifestando, tem que ser o suficiente para convencer. Dois aspectos diferentes. Uma coisa é a pessoa convencer-se e a outra é pensar que está já a vencer. Então, quem está a sair porque recebeu uma luz tem que demonstrar essa luz para, através dos atos, convencer. Também faz parte deste casal partilhar as boas novas. E quem permanece e compreende que onde está também é uma luz, ambos devem orar. A escritora Helena White, ela diz que um lar com Cristo há um desfruto de um amor de verdade, né? Ou seja, eles juntos, mas se um acha que está num bom caminho, o outro também, ambos devem orar e orar. E penso que a mesma luz chegará ao casal, porque eu creio também que a vontade de Deus não é ver essas famílias separadas por conta do mesmo Deus, né? Mas é conseguir levá-los ao caminho, não é? De Deus, a qual o lar permaneça. Então, ambos devem orar e eles encontrarão essa luz e juntos poderão desfrutar. Ok. Muito obrigada pela resposta. Venho a ti, Maria, com a sexta questão. Estes dois se conheceram já com crenças diferentes, se apaixonam com as crenças diferentes, pode-se ou não prosseguir com o relacionamento? Bom, o correto, vou começar pelo correto. O correto seria não, né? Que o relacionamento não fosse adiante, mas nós sabemos que a realidade, o que acontece muitas vezes não é isso. Existem muitos relacionamentos que nascem nessas condições. Esse foi o meu caso também. Então, por vários motivos, isso acontece. Não é o correto, porque nós sabemos que realmente não é um relacionamento fácil. Um jogo desigual é muito complicado. Não é o correto, não. Ok. Mas acontece. Pois é. Elisa, venho aqui com a mesma questão. Pode-se prosseguir com o relacionamento? A minha opinião é depende. Depende dos candidatos, não é? Os dois ainda são candidatos, né? Para um com o outro. Então, depende dos candidatos. A Helena White, ela cita alguns versos bíblicos e ela diz o seguinte: termos de laços. Há um livro que ela escreve e fala de termos de laços, né? E ela explica que os termos dentro de um laço, de um relacionamento, deve ter um fator cardinal, né? Ou seja, tem que ter um fator que prende este casal. Os laços têm que ter algo que prende. Será que nestes candidatos o que prende o relacionamento é a igreja? Agora, se for igreja, algo que prende esta relação, certeza, segundo o que a Maria esteve a dizer, tem que se romper, porque o casal ou os candidatos valorizam que a igreja é o fator principal, né? Então, digo, depende também porque uma das partes pode compreender que o lado onde o meu amigo está, ou minha amiga está, precisa de mais condimento. Assim, grandes conversões ocorrem, né? A outra parte tem que ter também uma luz que consegue entender os pontos fracos do outro e diz, mesmo assim,
eu vou para frente, eu sei que Deus vai me acompanhar, porque a relação tem vários acessórios, tem vários condimentos. Você tem que ter critérios para manter-se numa relação, de certeza. Tem que avaliar os outros aspectos que, na sua opinião, devem fazer parte do seu casamento. E se a religião só for algo que uma das partes não acha principal, pode ainda ser paciente, voltando para aquela esperança de um dia. Mas também entrar nessa relação é preciso estar preparado, porque tudo pode acontecer. E uma das partes sempre vai dizer: você me conheceu assim, você me quis assim. Então, depende dos dois, entrar ou sair. Quem puder entrar tem que assumir as consequências. E também é preciso entrar crendo que Deus faz milagre. E que pode acontecer esse milagre, como a Maria esteve a dizer, não é? Que foi difícil. Quem sabe conseguiu. E Deus fala conosco de várias maneiras, porque a Bíblia diz que alguns discípulos também passaram por uma situação que até odiavam Jesus. Não é? Falo do Saul, que depois passou para o Paulo. Este perseguia Jesus, matava as pessoas, ele matava as pessoas que estivessem a falar sobre Jesus. Mas um dia ele recebeu a luz. É por isso que eu digo que não tem fórmula. Ele recebeu a luz quando ia caminhando com os seus amigos para dizer, indo atrás de um grupo que também ia falando sobre Jesus. Estavam preparados com katanas, vamos assim dizer, com enxadas, tudo para poder ferir aquelas pessoas que estivessem a falar de Jesus. Mas recebeu a luz. Então, é preciso crer que grandes conversões podem ocorrer mesmo numa relação que comece com um jogo desigual. Ok. Acredito que o querido e a querida internauta que está aí deste lado já deve estar a perceber por que a apresentadora, logo no início, disse que não era um tema fácil de abordar. Então, por isso mesmo, quero voltar a pedir para que coloquem um like e para que compartilhem, assim mais pessoas terão acesso a esse conhecimento que está aqui a ser deixado. Já estamos mesmo a caminhar para o finalzinho do nosso programa, então deixe ficar aí o seu comentário em forma de mensagem, deixe aí a sua mensagem, para que a gente perceba também a sua visão com relação a este tema, porque a sua visão também é extremamente importante para nós. Então, como lidar com a eventual pressão social ou da igreja do cônjuge que tem o parceiro ou a parceira em crença diferente? Continuo consigo, Elisa. Lidar com a pressão social não é fácil, mas é possível. É possível porque, olhando para o que nós estávamos a falar anteriormente, que a pessoa pode entrar, né, nesta relação crendo que é possível os grandes milagres, as grandes conversões. Então, se a pessoa deposita em si esta confiança e não só, acima de tudo, em Deus, ela viverá, sim, a pressão social de uma forma moderada, não é? Vai assumindo algumas coisas, que é possível, eu vou sozinha, quando for para levantar, eu estarei lá sozinha ou sozinho, e é assim a minha vida. Mas, se a pessoa não for forte, é daqueles casos que a pessoa vai abandonar. Tem um domingo de família, ou sábado de família, ou uma sexta-feira em que as famílias devem estar lá na igreja, ela não vai conseguir ultrapassar a pressão que a igreja, se calhar, pede os oficiais, os casados, os filhos. Então, ela vai sentir-se, até certo ponto, estigmatizada. Por um lado,
as próprias igrejas podem discriminar, não é? Este é dia dos casados, os que não estão casados, ou os que os maridos não estão aqui, devem estar daquele lado. Então, essa separação, em algum momento, pode deixar a mulher num estado de tristeza, não é? E até certo ponto a pessoa pode desenvolver uma depressão. Eu não sou nada na igreja, eu não pertenço a este grupo coral, por exemplo. Eu não posso fazer aquela atividade. Então eu não sou nada. Eu não mereço para nada. A pessoa vai ter que reduzir a sua autoestima, o seu valor social, por conta da pressão. Mas, se a pessoa conseguir depositar, não é, esta confiança em si, em Deus, é possível viver neste meio, com esta pressão social, até dos amigos, né? Exclusão disto e aquilo, a pessoa pode viver. Mas há um porém, né, que eu acho. Por outra, se a pessoa tiver a intenção de uma vida desafiadora, ela também pode continuar, porque as pessoas que são opostas, né, elas podem manter este lado e não sentir nenhuma pressão. Se não tiver até intenção de convencer a outra parte, ela não vai sentir esta pressão. Mas é um desafio viver esta pressão social enquanto o outro membro do casamento não fazer parte da mesma congregação. Ok. Venho a ti, Maria. Eu vou fazer a questão mais de uma outra forma. Quero que a Maria responda a um exemplo que eu vou dar. Imaginemos só o cenário em que temos um casal com religiões totalmente diferentes e, por exemplo, os irmãos da igreja do marido vêm constantemente bater à porta da casa e convidar a esposa para estudar juntos a Bíblia. Como é que ela deve agir? Bom, primeiro, queria concordar com tudo que a minha colega de painel falou, indo direto à sua questão, para dizer que é necessário na vida investirmos na nossa saúde psicológica e no nosso relacionamento com Deus. Para esse caso, eu não vejo nenhum problema a esposa ou o esposo sentar com o parceiro para fazer companhia no momento que os irmãos da outra igreja ou congregação estiverem lá para estudar a palavra. Acima de tudo, devemos ser pessoas tolerantes. E, sendo um casal, é normal a parceria. É normal a parceria. Então, eu não vejo nenhum problema em receber os irmãos de uma outra religião para estudar a palavra. Ok. Bom, continuo consigo. Certo. E o que fazer em caso de intolerância religiosa de um dos cônjuges? Bom, é muito difícil, mas realmente existem esses casos. Não é o meu caso, mas existem esses casos, dizer que é muito complicado, e são nesses momentos que devemos começar a pôr na balança alguns aspectos, alguns comportamentos, algumas decisões, né? Vemos onde queremos chegar, como estamos a viver, será que vale a pena viver assim? Será que estarei nessas condições, estarei vivendo dentro daquilo que eu acredito, dos meus princípios ou não? Então, é uma questão complicada, são nesses momentos que precisamos refletir para ressignificar
a nossa vida, porque não devemos viver em certas situações, existem certas situações que não devemos aceitar viver. E acredito que a religião é um assunto muito importante para a nossa vida. Não é uma coisa que dá para ignorar. Esse é o meu ponto de vista. Tá certo. Muito obrigada. Venho a ti, Elisa, com a mesma questão e queria pedir para que depois, logo depois de responder a questão, queria pedir para que a Elisa também deixasse logo ficar aí as suas considerações finais, porque estamos mesmo a alguns minutos do término do nosso programa, minutos não, temos ainda algum tempinho, uns segundinhos, então vamos de forma breve deixar a última resposta, porque era a nossa última questão, e depois as recomendações finais. Elisa, logo depois venho a Maria também com as considerações finais. Ok, em relação à intolerância religiosa, eu tenho a dizer que é preciso ser paciente. É preciso ser paciente com a outra parte em todos os aspectos. Para o nosso tema específico é a religião, nós podemos ter a situação do alcoolismo e as pessoas conseguem viver. Então, dentro da paciência, nós podemos também converter o outro. Paulo diz, me fiz de fraco para ganhar os fracos. Entende, né? Quer dizer, você se fazer de refém, não é, como uma pessoa um pouco mais agressiva e traz-te palavras da sua religião de forma não que se esperava. É preciso ter paciência porque você pode ganhar este fraco, mas se fazendo de um fraco. Então, podemos ter a paciência nessas situações de conseguir convencer. E, de forma conclusiva, eu tenho a dizer que é um desafio este tema, é um tema que precisa ser discutido em várias vertentes, né? Tanto da área acadêmica e cultural, sobre o que fazer nessas situações de diferentes religiões dentro de uma casa. Mas é preciso, dentro deste casamento, saber qual é o rumo que nós vamos levar, que tipo de família nós queremos ser, o que vai ser dos nossos filhos. Né? E sempre encontrar uma ponte para ultrapassar os problemas. Quando for necessário, convide mais um membro da religião. Identifique uma família que pode vos orientar, porque em algum momento falha uma orientação quando se vai juntar para um casamento, não é? Ou para uma relação de cônjuge. Precisa de uma orientação tanto religiosa, familiar, ou de um casal que ambas partes inspira-se. Para o outro, se for também necessário, você pode consultar um psicólogo. Você pode ir a uma consulta e obter alguma informação sobre o casamento, porque lá existe terapias de casal, a qual uma parte vai colocar as suas sugestões, opiniões, e pode também encontrar-se uma ponte, mas o meu conselho não é desistir, é tentar, porque algumas mulheres conseguiram, não é? Que é o meu caso, que é o caso da Maria, e formaram as famílias que elas sempre desejaram. Então, não desista, tente, mas quando não der, Deus sabe o que é melhor para si. Ok, muito obrigada, Elisa. Maria, venho assim com as considerações finais. Eu quero agradecer pelo convite, dizer que, acima de tudo, também aprendi muito. Só um pequeno reparo para a minha colega do painel. Eu ainda estou no processo, estou na batalha. Então, dizer que para os jovens
namorados ou que elas estão à procura de parceiros. Este é um parceiro porque vai determinar todos os dias da nossa vida. Então, é necessário pensar, refletir o que nós queremos para a nossa vida, para nossos futuros filhos. Então, é uma decisão muito importante. Muito obrigada Certo. pelo convite. Muito obrigada, GM. Agradece imenso por aceitarem falar desse tema, mega tema, um tema super difícil, mas estiveram aqui a compartilhar as vossas experiências e com certeza deixaram aqui muito conhecimento para todos e todas que estiveram aqui a assistir. Então, façam bom uso dessa informação, compartilhem para que mais pessoas também tenham acesso à mesma informação, coloquem um like e nos ajudem a crescer como GM. Uma pequena dica só para os casais que têm religiões diferentes, ainda que diferentes, não deixem de orar em família. É muito bom para as crianças ver os pais unidos em oração. Por mais que tenham religiões diferentes, ajoelhem-se em conjunto com os vossos filhos e façam uma oração familiar, porque isso será muito bom para a base mental desta criança. Então, tenham uma ótima noite todos, que Deus vos abençoe. Até o nosso próximo programa. Fiquem bem. Mais uma vez, muito obrigada às nossas painelistas. Boa noite a todos e todas.